dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço entendimento, ó Pai, compreensão da Tua palavra para a minha vida e para a vida dos ouvintes, ó Deus. Que nenhum de nós, Senhor amado, saia daqui vazio, mas que nós possamos sair cheios do Teu Espírito Santo. Que nós possamos sair cheios da Tua palavra. Que nós possamos sair cheios da Tua direção, Senhor. Que não seja, Pai querido, aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Ministra sobre as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é uma continuação de uma mensagem que eu preguei no sábado. E se você quiser acompanhar, está no meu canal do YouTube. Eu preguei lá na Igreja do Evangelho Quadrangular de Barcelona. Então, o título desta mensagem é O Enviado 2. Que não deu para falar tudo lá, porque às vezes você vai meditando na palavra, mas existe o tempo. E aí você não pode passar do horário, falar demais e cansar as pessoas. Mas por causa da rede social hoje, fica muito fácil as pessoas acompanharem a continuação. Como vocês observaram no contexto, o enviado do tema é João Batista. João Batista, ele foi enviado por Deus adiante do Senhor. Então, ele é este enviado do qual nós estamos falando. E cada um de nós que estamos aqui, somos os enviados de Deus para este tempo, para este momento, aqui para a primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Vitória, para a nossa capital, para o nosso estado e para onde quer que nós possamos ir. Cada um de vocês que estão aqui, vocês são enviados do Pai para estarem aqui. Então, nós, meus irmãos, precisamos ter esta compreensão. Foi o Pai que nos enviou para cá. Foi Deus que nos colocou nesta direção. Foi Deus que nos instruiu, que nos dirigiu e tem dirigido a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para completá-la. Então nós somos uma obra em andamento. Nós somos uma obra em execução. Nós estamos caminhando, nós estamos avançando, nós estamos crescendo. Os irmãos que estão juntamente comigo, acompanhando aqui a obra dos novos banheiros, nós vimos cavando o chão, nós vimos fazendo aquele contrapiso, levantando a parede, e agora, essa semana, foi batida a laje. Então nós estamos vendo aquela obra em construção. Daqui a pouco vai começar o acabamento e assim por diante. Então pensa na sua vida como se fosse uma construção.
você está em construção, você está em aperfeiçoamento. O Senhor ainda fará o acabamento, ainda vai concluir esta obra poderosa. Nós estamos enviados aqui para realizarmos aquilo que agrada a Deus. Mas preste atenção nos conceitos. É muito importante eu e você termos conceitos, aprendermos para que nós possamos colocar em prática. Este primeiro conceito que eu quero trazer aqui está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Veja só. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Continuando, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ele deixou claro o seguinte: Deus se manifestou neste mundo através do seu Filho amado Jesus para salvar os pecadores, dos quais ele disse: eu sou o principal. O apóstolo Paulo já tinha essa consciência e nós precisamos ter. Aqui, na igreja de Jesus, não tem ninguém perfeito. Todos nós temos falhas, temos erros, temos pecados, mas o pecado, o erro, a falha se torna um acidente. Não é algo que acontece corriqueiramente. Quando nós estamos habituados a acompanhar, através da mídia, os acidentes automobilísticos, nós observamos que ninguém entra no seu automóvel para sofrer um acidente. Não é proposital, acontece por acaso, acontece por falha mecânica, acontece por uma imprudência e por vários outros motivos. O pecado é a mesma coisa, o erro é a mesma coisa, a falha é a mesma coisa. Porém, nós não podemos nos intitular perfeitos, porque todos nós somos falhos e somos pecadores. Se você consegue diagnosticar uma falha, um pecado, um erro na sua vida, é um bom sinal. É sinal que você tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você encontra uma pessoa que ela acha que ela não tem pecado nenhum, e que ela é uma pessoa totalmente correta, e que ela não deve ser corrigida em nada, tome cuidado, porque esta pessoa pode estar longe de Deus. Porque quem está perto de Deus, como foi o caso do apóstolo, ele sabia que Deus veio salvar os pecadores e que ele era o principal. E aqui, meus irmãos, vamos tomar esse princípio para a nossa vida. Eu sou o principal pecador. Eu não estou aqui numa condição de exigência. Eu não estou aqui numa condição de ser melhor. Eu fui enviado a este mundo, para o mundo de pecado, cheio de pecadores, mas o Senhor me resgatou, me chamou através de Jesus Cristo. Consciência para nós avançarmos, princípio para nós avançarmos. O segundo princípio que eu quero deixar está em Efésios 4:24. Essas coisas são importantes. Efésios 4:24, ele vai dizer assim: e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Com a consciência de pecado, com a consciência de ser o maior pecador, o apóstolo diz isso. Ele fala: vos revistais do novo homem. Aqui também se refere à nova mulher, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Quando você está buscando a Deus, você está se revestindo do novo homem, da nova mulher, da santificação em Deus. Aqui, meus irmãos, mostra o seguinte: as pessoas dos dias de hoje, como nos dias de João Batista, elas trabalham tentando desclassificar a pregação da santidade, como dizendo assim: olha, fulano de tal, ele não pode falar sobre santidade, porque olha como ele também é falho. Aí diz assim: olha, a fulana não pode falar de santidade, porque olha como ela é falha. Então, qual é a estratégia que existe no mundo para desqualificar a pregação da santidade, da mudança de vida, do revestimento do novo homem? É dizer assim: ó, o pregador não presta. E aí o que acontece? Na internet, na mídia, em todos os lugares, as pessoas desqualificam os pregadores, as pessoas desqualificam os homens de Deus, as mulheres de Deus. Eles entram e eles querem dizer assim: olha, esta pessoa não pode pregar, o fulano não pode pregar, então para eles ninguém pode pregar. E eles chegam até a Bíblia, eles chegam até a palavra de Deus. Mesmo o apóstolo Paulo, se considerando o maior de todos os pecadores, ele ainda assim pregava a santidade, a retidão, o revestimento do novo homem, o revestimento da nova mulher, que é gerado segundo Deus. Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar pregando a santificação da alma, a santificação do espírito e a santificação do nosso corpo ao Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos cair na invenção do inimigo e desqualificar o pregador para que a mensagem também seja desqualificada. Entenda uma coisa: a mensagem é maior do que o mensageiro, a mensagem é maior do que o pregador. A palavra está acima de nós, porque a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos falando da pessoa de Jesus. Então, quando você olhar no espelho, não ache que você não deve pregar, porque a ideia do inimigo é que a mensagem não seja pregada. A ideia do inimigo é que nós possamos nos desclassificar tanto e nos achar tão pequenos, tão distantes de Deus, que a gente não vai falar de Jesus para ninguém, que a gente não vai pregar o evangelho para ninguém, que a gente não vai pregar a santidade para ninguém, porque as pessoas, elas vão mudando a verdade de Deus, dizendo assim: olha, se você pregar santidade, as pessoas vão sair. Se você pregar transformação de vida, as pessoas não vão ficar. Mas é o contrário. Quanto mais você pregar sobre santidade, sobre transformação, sobre a pessoa de Jesus, mais pessoas serão transformadas. É assim que funciona para Deus. Só, meus irmãos, que nós estamos envoltos no mundo de pecado. Nós estamos envoltos no mundo que a palavra de Deus diz que jaz no maligno, e nós precisamos acordar, nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos a ser enganados. Portanto, esta pregação de João foi a mesma pregação de Paulo, a mesma pregação de Pedro, a mesma pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 3, veja se a mensagem é diferente. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Está falando de João Batista. Para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras
pode Deus suscitar filhos a Abraão? E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas também, anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Veja que toda a mensagem dele era: para o soldado, mude de vida; para o cobrador de impostos, mude de vida; para quem chegasse diante dele, a mensagem dele era de arrependimento, que é mudança de direção. Ele dizia: se você está pegando alguma coisa de alguém, pare. Se você está fazendo alguma coisa errada, pare de fazer. Esta mensagem foi a do arrependimento, foi a mensagem de santidade, foi a mensagem de uma vida no altar de Deus. Esta é a nossa mensagem dos enviados de Deus para esta terra. Irmão, não é porque nós estamos no meio de pecadores que nós vamos escarnecer e que nós vamos zombar, como fazem os pecadores, que zombam dos defeitos dos outros, que zombam das falhas das pessoas, que zombam dos pecados das pessoas. Nós, quando vemos um éprio, uma pessoa bêbada, nós dizemos: saia, largue o vício, seja restaurado, porque Jesus tem uma nova vida para você. Nós não ficamos caçoando dele, nós não ficamos ridicularizando ele, nós não ficamos imitando ele, mas nós pregamos: sede santos, porque santo é o nosso Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar de pregar a verdade, nós não podemos deixar de ensinar a verdade. Eu fui enviado por Deus, você foi enviado por Deus, você foi enviada por Deus, irmã, para fazer esta obra, pregar a verdade de Deus. E quando as pessoas começaram a pensar: será que Ele é o Todo-Poderoso? Será que Ele é o Cristo? Será que Ele é aquele de quem os profetas falaram? Ele disse: não, não, depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu. Porque quando você é um enviado de Deus, você vai pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Em nenhum momento, quando você estiver sendo dirigido por Deus, ou dirigida por Deus, o que vai ter ênfase na sua vida é um poder particular. Não, o poder é de Deus. Nós somos apenas os instrumentos de Deus para abençoar as pessoas. Nós somos apenas os instrumentos de Deus que vão levar a mensagem do arrependimento, que vão levar a mensagem da mudança de vida. E aqui nós entendemos algo. Quando uma pessoa prega a verdade, como foi o caso do apóstolo Paulo,
caso do apóstolo Pedro, o caso de João Batista. As pessoas, elas querem dar um jeito de se livrar do pregador da verdade. Elas querem dar um jeito de se livrar da pregadora da verdade. Porque, irmãos, aqueles que não querem entregar a sua vida para Jesus, aqueles que não querem ter uma mudança de vida, eles não aceitam uma pessoa falar de conduta. Eles não aceitam uma pessoa falar de prática que agrada a Deus e de práticas que desagradam a Deus. Eles querem calar a voz dos pregadores. E como eu disse no início, eles utilizam de subterfúgio, de desqualificação do pregador, para que a mensagem não tenha força. Só que quanto mais eles lutam contra nós, mais o Senhor levanta pregadores, mais o Senhor levanta pregadoras, mais a obra de Deus está sendo feita. O diabo, ele levanta também pregadores para confundir as pessoas, porque eles falam uma parte do evangelho. Eu vejo algumas pessoas e ouço algumas pregações e entendo que eles falam tudo e não dizem nada. Eles enrolam, eles ficam numa parte falando de um poder que não se efetiva em mudança de vida, de um poder que não leva a pessoa ao arrependimento, de um poder que não leva uma pessoa a fazer a pregação que João Batista fez, que foi: você tem que ter uma nova conduta, você tem que se revestir do novo homem e da nova mulher, que é segundo Deus, não é segundo o homem. Por isso que o modelo da igreja não é o pastor, o modelo da igreja não é a pastora, o modelo da igreja não são os diáconos, o modelo da igreja não são as diaconisas, o modelo da igreja não são os líderes, o modelo da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é nele que nós nos inspiramos. Aqui está a revelação de Deus para nós. Aqui está a palavra de Deus para nós. O evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma, é de mudança, é de transformação. O que é que nós vamos fazer? Nós não vamos nos abater. Mas qual foi a estratégia que a mulher que mais ficou com raiva dele fez? Como vocês observam aqui, ele foi preso por causa de Herodias. Porque o João Batista chamou a atenção publicamente de Herodes, que era um dos governadores. E ele disse: não te é lícito, não é certo você possuir a mulher do teu irmão. Isso está errado, porque a palavra de Deus condena. E você não deveria fazer isso. E Herodias, que era esta mulher, ela criou um ódio no seu coração. E ela conseguiu convencer Herodes a prender João. Mas ela não conseguiu convencer Herodes a matar João Batista. Preste atenção numa coisa. Quando você prega o evangelho, quando você prega a verdade de Deus, a primeira atitude das pessoas é: eu quero calar esta pessoa. Estou falando daqueles que são usados, obviamente, pelo inimigo. É o inimigo que está por trás dessas pessoas, fazendo de tudo para que a mensagem não seja pregada, para que a palavra não seja pregada, porque eles querem criar uma situação dizendo que não é certo pregar o que está na Bíblia, que aquilo, a interpretação está errada. Mas não, a interpretação está certa. Eles é que estão no pecado e não querem abandonar o pecado. E esse confronto foi forte, porque mesmo ela tendo convencido Herodes a prender João Batista, ela não conseguia convencê-lo a matar João Batista. Mas ela não estava satisfeita, porque a única maneira de você calar um enviado de Deus é quando ele morre. Porque enquanto o enviado de Deus viver, ele vai pregar a mensagem da palavra de Deus. Ele não vai falar aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus quer. E Herodias sabia: esse homem não vai parar de pregar.
olha o jeito que ele se veste, olha a forma que ele anda. Ele não vai parar de anunciar, ele não vai parar de fazer a parte dele. E como enviado adiante do Cristo, ele não podia parar, porque João Batista tinha uma missão. Ele levava a vida dele como uma missão. Se você hoje entender isso e abraçar o Evangelho, e abraçar a pessoa bendita de Jesus como uma missão, você diz assim: olha, eu estou neste caminho, eu estou nesta palavra, eu estou na presença de Deus, e eu não vou voltar atrás. Nada e nem ninguém vai me tirar da pregação da palavra, da evangelização, da fala, da transformação de vida, porque esta é a minha missão: pregar Jesus, levar Jesus às pessoas. Então eu vou continuar. João Batista tinha esse espírito na vida dele, de continuidade. Ele era firme, ele era constante. Então somente a morte o calaria. Então, na leitura principal que nós fizemos, vocês observem que o rei Herodes, na data do seu aniversário, ele fez um grande banquete. E como vocês podem ver, já era o desejo matar João. Já estava ali, já arquitetada a morte dele. E aqui ele faz algo que ele não esperava naquele momento que isso acontecesse. E festejando-se, porém, dançou a filha de Herodias diante dele e o agradou. Agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que ela o pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Naquele momento, Herodes se afligiu. Herodes ficou aflito. Eu prometi e eu vou ter que cumprir. Mas ele sabia, no fundo ele sabia que João Batista pregava a palavra de Deus, que ele batizava porque Deus o mandou, ele fazia a obra porque foi o Senhor que o separou, o Senhor que o ungiu, o Senhor que estava na vida dele. Mas aqui não teve jeito. Aqui ele não tinha saída. Então ele ordenou que se corte a cabeça de João Batista. Foi trágico, mas foi necessário. Teve que acontecer aquilo para que ele parasse de pregar. Agora veja bem, a mensagem de João Batista, que foi dada por Deus, ela não parou em João Batista, ela continuou sendo pregada, ela continuou sendo anunciada, ela continuou sendo dirigida a todos nós. Quando nós estávamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estávamos perto de Deus, quando nós estávamos junto de Deus, o Senhor se agradava de nós. Quando nós estivemos longe de Deus, quando nós estivemos longe do Senhor, o Senhor se desagradou de nós. Preste atenção nisso. O Senhor chama o seu povo, como a voz que clama no deserto, para preparar o caminho do Senhor, para que nós possamos viver a mesma fé que João Batista viveu, de anunciar Jesus para as pessoas, de dizer do poder de Deus, de levar o Evangelho. João Batista, ele foi vítima. João Batista, ele foi assassinado brutalmente, ele foi decapitado, uma morte terrível. Por que ele foi decapitado? Porque ele foi fiel à mensagem, ele foi fiel a quem o enviou para este mundo e permaneceu fiel a ele até o fim. O chamado de Deus para nós que somos enviados é: mantenha a pregação da palavra de Deus. Pode você em algum momento achar que você não é digno de pregar, ou que você não está tão preparado assim para pregar, mas eu te digo: pregue, abre a sua boca, porque o Espírito Santo te usará e abençoará outras pessoas. Não tenha medo de anunciar Jesus, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de orar pelas pessoas, porque o Senhor fará a sua obra, o Senhor manifestará o seu poder.
Coloque as duas mãos na altura do seu coração e feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar por tua palavra e quero te pedir, ó Pai, que esta palavra